A paz, irmãos. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos orar juntos. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo invada o nosso ser, invada o nosso coração. Ó Pai, vem moldar as nossas vidas como o oleiro molda o vaso, Pai. Nós desejamos ter o caráter de Jesus. Nos ensina, ó Pai, a ter o caráter de Jesus. Vem, ó Pai, e muda as nossas vidas. Amém. Salvaste-me e agora eu sou teu. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o que eu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te
nos despojamos de tudo que há em nós, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Pai. Oh, Deus, nós te adoramos neste lugar. Que o teu nome seja engrandecido, que a razão da nossa presença aqui seja o Senhor. Oh Pai, que a razão da nossa presença aqui seja adorar, seja aprender, seja mudar as nossas vidas, mudar, ó Deus, as nossas atitudes. Nós não queremos mais ser iguais, nós estamos cansados, ó Pai. Nós estamos cansados das nossas velhas atitudes, dos nossos velhos hábitos. Nós queremos ser moldados pelas suas mãos. Oh, venha trabalhar em nós, venha trabalhar. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós engrandecemos o teu nome, Pai. Você pode se assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você aqui essa noite. Que bom te receber, que alegria poder aproveitar esse feriado hoje em Sertanópolis, né? A gente poder descansar um pouco, curtir a família. Infelizmente aqueles que trabalham em Londrina tiveram que trampar hoje e estão aí aproveitando agora a noite com a gente aqui. Deus abençoe, obrigado por você ter vindo. E você que está vindo hoje pela primeira vez, que você se sinta acolhido, bem recebido, se sinta abraçado por todos nós aqui na nossa comunidade, tá bom? Alguns avisos importantes relacionados às nossas atividades aqui. Primeiro, se você quiser passar na nossa livraria ou no balcão de informações para verificar os materiais que nós temos lá, com certeza tem materiais de ótima qualidade, bíblias, CDs, livros. Se você quiser ao final passar ali para dar uma olhadinha, a gente convida você. E outro aviso importante é que você que quer ser membro da nossa igreja, você já tem estado conosco aqui há várias terças-feiras, há vários meses, e ainda não tomou a decisão de ser membro comprometido, batizado e fazendo parte da nossa membresia da família na fé. Então, para você que tem desejo de se tornar membro, você passa no balcão de informações ao final, e nós teremos alguém ali para poder recolher o seu nome, pegar o seu contato, porque nós teremos o início das nossas aulas para preparação em novembro. Eu não sei ainda, estou em dúvida. Eu sugiro que você faça o curso, e durante o curso você pode decidir por isso. Com as explicações, com as orientações, fica mais claro que você deve participar, ou mais claro que ainda não é o seu momento. Então, dê o seu nome e participe da nossa preparação de novos membros, que será agora no mês de novembro, e o batismo e recepção de novos membros será em dezembro desse ano, tá bom? Então, está chegando, então dá o seu nome ao final da nossa celebração. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque nós estamos recebendo uma visita muito especial. Eu quero convidar o Eduardo que vem aqui à frente, por gentileza. Mas eu não quero que ele venha sozinho, não. Eu quero que venha toda a família, mas todo mundo. O pai, a mãe, come on, todo mundo. Vem aqui, todo mundo, que a gente fica muito feliz de receber. O Eduardo é nosso missionário na Angola. Ele está lá já há 1 ano e alguns meses, e estava em visita no Brasil, e veio hoje compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito através da sua vida e da sua família naquele lugar. O Eduardo é casado com a Jocelyn, tem 4 filhos. Pode subir aqui em cima todo mundo, por gentileza, isso. 4 filhos abençoados. A Jocelyn fala português, ela é americana, mas os filhos falam somente inglês. E o pai e a mãe da Jocelyn estão aqui também visitando o Brasil. É a primeira vez que eles vêm ao Brasil? É a primeira vez que eles estão no Brasil, são americanos. E o Eduardo, nosso amigo, cuidou um pouquinho do tempo dele, cortou um tempo de família para poder vir visitar a nossa igreja. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, né? Nós estamos felizes de receber vocês, e eu queria poder dizer para vocês a nossa alegria de poder ver tudo que está acontecendo naquele campo missionário. E pode contar com essa igreja nas orações, na participação de tudo lá. Obrigado pelo tempo, e aí está essa família. Infelizmente vai ser assim, ó, é uma visita relâmpago, né? Amanhã cedo já vão embora, é isso mesmo? Não mudou de plano? Não tem como? Tá. E a Marília, o que você está fazendo sentada, Marília? Ah, você só está de assistente. A Marília é missionária no Senegal, está também passando um tempo no Brasil, e a irmã do Eduardo, tá certo? Então, Marília, Deus abençoe você também. Ela e o Gerson precisam das nossas orações. Já está em recuperação de cirurgia nos olhos, então a nossa igreja tem orado por ele também. Bom,
Agora você fica à vontade, se quiser aproveitar para apresentar a família, mandá-lo sentar novamente, aí você fica à vontade, tá bom? Boa noite, pessoal. É bom estar em casa novamente. Vou apresentar minha família. Primeiramente, minha esposa, Jocelyn. O Tiago é o primogênito. Depois vem Mateus, Micaela e Siena. O meu sogro, Ralph Thompson, Charlene Thompson. É a primeira vez que estão visitando o Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui. E ver vocês aqui na minha terra. Amém? Vamos orar. Vamos aproveitar para orar por eles. Estenda sua mão para cá, aproveitar que toda a família está aqui. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de receber essa família aqui nesse lugar. Que o Senhor possa, ó Deus, renovar as forças deles durante esse tempo no Brasil, e que o Senhor possa mostrar a eles que por detrás dessa obra existe uma multidão de pessoas orando, intercedendo e na expectativa de grandes coisas que o Senhor tem feito na Angola. Pai, que o Senhor lhes dê saúde, fé, vigor e a tua provisão, e que esse tempo, Pai, possa ser restaurador, renovador e abençoador sobre as suas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês podem se assentar. Boa noite. Que alegria poder estar aqui no Brasil. Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Denis. Segundamente, ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Sertanópolis. E a vocês que fazem parte da minha vida. Eu fico um pouco emocionado, porque eu sou filho dessa casa. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. Então, eu vou me controlar agora para mim não chorar, porque eu vejo carinha de pessoas que eu conheço aqui quando eu era criança. Luiz Carlos Joseli, que me deram aula no escola dominical, muitas pessoas, eu não vou falar porque eu vou omitir alguma pessoa. Bom, essa é a minha família, você já conhece. Sem a minha esposa, sem os meus pais, sem os meus sogros, eu não estaria aqui hoje. Sem eles, eu não estaria aqui. E sem Deus, primeiramente. Nós estamos trabalhando na Angola. Angola é um país de língua portuguesa. Se você quiser ir para Angola, você não tem que aprender outro idioma. Chegar lá, só fala o português. Tá bem? Essa é a minha família, vocês já viram. Vou falar rapidamente da história da Angola. Angola está situado na parte sudeste da África. O país foi descoberto em 1488 pelos portugueses. A mesma história deles nós temos, foram colonizados portugueses. Muitos dos escravos que estão aqui no Brasil hoje vieram da Angola, as pessoas que vieram foram trazidas como escravos. Graças a Deus não temos escravidão no Brasil, né? Angola passou por uma guerra que o nosso país não passou, uma guerra que durou quase 40 anos. A primeira guerra foi a guerra contra os portugueses. E nessa guerra contra os portugueses, o país foi destruído. Universidades, escolas, hospitais. E durante essa guerra também foram implantadas muitas minas no país. A Angola é o país que possui mais minas de guerras enterradas de qualquer outro país africano. E depois da independência de Portugal, o país teve uma guerra civil. Entre eles mesmo, teve uma guerra que terminou em 2002. Então, Angola hoje é um país que está sendo reconstruído e, passo a passo, está virando uma nação. O tamanho da Angola, para vocês terem uma ideia, é do tamanho do nosso estado do Pará. Se você é bom de geografia, aí você pode colocar essas coisas em perspectiva. População da Angola, 24 milhões de habitantes. Tem diversos grupos étnicos. Vocês estão vendo a minha foto aí, eu trabalho como médico num hospital evangélico, a minha esposa é enfermeira, e nós juntos, o nosso chamado, a nossa família, como as crianças, e nós trabalhamos juntos em equipe na Angola. Então vocês podem ver lindas tribos, lindas etnias na Angola. Aí um exemplo do que a guerra fez na Angola, a destruição de fábricas, escolas, hospitais, infraestrutura, postos de saúde. Imagine que se uma
bomba tivesse caído na nossa região e destruísse tudo que temos aqui de bom. Isso é o que aconteceu lá. Graças a Deus, isso não vai acontecer aqui conosco, né? Vivemos num país muito estável. Quais são as consequências da guerra? Primeiramente, 4 milhões de pessoas deslocadas. O que significa isso? Quando a guerra começou a acontecer em várias regiões da Angola, as famílias tiveram que ir para outra parte do país para se protegerem das bombas, da guerra, dos tiros e de tudo aquilo que veio de ruim com a guerra. E por causa de tudo isso, não ter hoje uma infraestrutura, isso que acontece na Angola, um grande problema de saúde. Qual é o problema de saúde? 1 de cada 3 crianças morre até os 5 anos de idade. Ou seja, se eu tenho uma família de 4 filhos como a minha, existe uma possibilidade muito grande que 2 dos meus filhos morrerão até completarem os 5 anos de idade. Por quê? Por falta de saneamento básico, por falta de alimentação, por falta de uma boa nutrição, e de tudo aquilo que temos de bom aqui na nossa nação. Somos ricos. Eu vim no Brasil, eu costumo dizer que a Angola, respeitosamente, não é terceiro mundo, é quarto mundo, na minha opinião pessoal. Mas o Brasil, para mim, eu estou no primeiro mundo, é uma benção. 15% de risco de mortalidade para mulheres grávidas. As mulheres que estão grávidas, existe uma mortalidade muito grande devido a não ter uma assistência médica muito boa nesse país. Falta de profissionais na área de saúde. Eu não estou colocando isso aqui para mexer com as suas emoções ou te manipular, isso é a nossa realidade. Aqui, quando você vai num posto de saúde e vai no médico, você pode fazer exames de laboratório. Depois, se existe um problema mais grave, é enviado por um oncologista, um ginecologista, um especialista. Lá, a maioria dos profissionais estão na capital, não estão no interior do país. Só para vocês terem uma ideia, na região onde nós trabalhamos, é um médico para cada 100 mil pessoas. Ou seja, você está em Sertanópolis, uma população, imagina, 16 mil, 17 mil habitantes ou mais, eu não sei. Não sei quantos médicos temos na nossa cidade. Mas eu quero dizer que você é abençoado pela saúde que vocês têm nessa cidade. Falta de recursos para assistência da saúde, falta equipamentos, falta cirurgiões, faltam especialistas, faltam enfermeiras, faltam professores, faltam mecânicos, faltam pintores, faltam marceneiros, falta de tudo um pouco. E ainda, 70% dos angolanos sobrevivem com menos de R$8 por dia. A minha pergunta é, você poderia viver com menos de R$8 por dia? Eu não sei. Você poderia me responder isso depois, né? 80% dos 3 mil médicos do país moram na capital. Por que a capital? Porque é onde o dinheiro está. Tá bem? E quando ocorreu a guerra, muitos médicos evacuaram o país. Muitos médicos saíram daquela nação e fugiram. Muitos foram para o Brasil, outros foram para os Estados Unidos, outros foram para a Europa como refugiados. E muitos vieram ao Brasil também. Mas a questão é a seguinte, muitos vieram, fugiram, se prepararam e nunca regressaram a Angola. E isso deixa um ressentimento muito grande naquela nação. Mas é claro que Deus chamou alguns para estarem como missionários em outros países também. Médicos alternativos. Essa é a minha concorrência na Angola. Então, a pessoa que não tem acesso à saúde usa a medicina tradicional, que é uma herança que o Brasil teve da Umbanda, Quimbanda, Quimbandlé, veio da Angola, tá bem? Toda essa questão aí veio de lá, e ainda hoje se usa muito a medicina natural. Mas o problema da medicina natural e da feitiçaria é que usam ervas e medicamentos que são muito tóxicos. É muito comum a pessoa chegar num hospital, depois que ter injetado uma substância, sabe lá Deus de onde veio, que vai causar uma insuficiência renal nessa pessoa, e é muito possível que essa pessoa vai morrer, né? Então, é uma tristeza muito grande. Então, essa é a nossa concorrência. Aonde nós trabalhamos? Nós trabalhamos num hospital, que é o Centro Evangélico Médico de Lubango. Esse hospital foi fundado com doações da fundação do Billy Graham e do Franklin Graham. Então, com os recursos do Billy Graham, daquela fundação, foi construído esse hospital, onde nós estamos. É um hospital de 47 a 50 camas,
Existem médicos, enfermeiros, uma equipe cirúrgica, e lá atendemos pessoas que vêm de mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros de distância. Nosso lema, saúde e esperança através de Cristo. Por que estamos lá? É por causa da medicina? Eu estou lá porque eu quero fazer um trabalho humanitário? Nós estamos lá por essa razão? Não. A razão principal é Cristo. Deus usa pessoas imperfeitas, como eu, como a minha esposa e filhos, para levar o Evangelho. Não somos perfeitos. E levamos a mensagem da cruz. Para cada pessoa que entra nesse hospital, temos a oportunidade de orar por ela, evangelizar, orar por uma pessoa que está num processo que vai morrer, né? E o nosso lema, uma curiosidade, do lado direito é uma barata que eu tirei do ouvido desse indivíduo, desse paciente. Ele ficou muito feliz que pôde dormir em paz, né? As criancinhas, né? Desculpa mostrar essa imagem, mas é uma realidade. Esse é um perfeito exemplo de um país onde não existe oncologia, não se pode fazer quimioterapia. Então, esses pacientes chegam nas nossas mãos, e muitas vezes a única coisa que podemos fazer é orar por eles, dar esperança, falar do amor de Cristo, preparar para o lar eterno, tá bem? Esse é um exemplo dessa pessoa, dessa senhora tinha um tumor, pode ver a alegria dela na segunda foto, depois da retirada deste tumor. Bom, é um exemplo típico, né? Eu visitando os pacientes no hospital, podendo orar pelos pacientes, falar do amor de Cristo, dar a esperança àquele que perdeu a esperança. Um tumor na perna. E eu vou dizer uma história rapidinha. A Sandra é uma menina que teve um problema infeccioso nos ossos, câncer nos ossos, devido à falta de uma boa nutrição. E por isso um pedaço do osso dela morreu, ficou morto. Teve que ser retirado, um pedaço, se chama-se em medicina sequestro. Tivemos que remover isso, o cirurgião removeu, e essa criança teve que passar várias cirurgias. Através das orações de muitos de vocês, e de ajuda de muitas pessoas, essa jovem recebeu um atendimento grátis naquele hospital. E ainda precisará das suas orações, porque ela vai precisar de mais cirurgias. É uma história feliz, tá bem? Não é só tristeza, tá bem? O Pedro também é um milagre de Deus. Francisco, o Pedro fez uma cirurgia no crânio, no cérebro. Francisco também é o mesmo problema do sequestro. O Pedro é uma criança que, quando nós chegamos, ele estava no momento da cirurgia, ele estava quase morrendo, né? Estava na mesa cirúrgica, nunca vou esquecer isso. Uma cirurgiã estava operando o Pedro, e naquele momento ali, a cirurgiã e toda a equipe médica, paramos e oramos por essa criança, porque naquele momento, quando o médico não pode fazer nada, o médico dos médicos pode mudar as circunstâncias. Então, essa criança, graças a Deus, o coração começou a bater mais forte, pôde-se terminar a cirurgia, inclusive até a Jocelyn teve que doar uma unidade de sangue para ela, porque ela é O positivo, né? Sangue bom. Viagens, vamos para áreas rurais, eu não sei se vocês conhecem a Asa do Socorro. Nós viajamos com a Asa do Socorro em lugares remotos, onde não existe médicos, onde não existe enfermeiros, onde existe todos os tipos de enfermidades tropicais que você possa imaginar num livro de medicina tropical. Malária, xistossoma, existe uma variedade de enfermidades. Igrejas locais, aldeias que esperam um avião chegar para receber o atendimento médico. Aí a Jocelyn fazendo um exame com pacientes, nós indo nas vilas, nos lugares, a Jocelyn orando pelos pacientes, ela faz um trabalho bonito com as mulheres. A água de lá é contaminada, em muitos lugares no campo, é essa água que as pessoas bebem, tá bem? E o problema com isso é diarreia, disenteria, e tudo isso combinado junto causa um desastre, né?
Aí é uma criança que estava com tuberculose, desnutrição e pneumonia, essa menininha. Aquela também uma pneumonia, e ali eu fazendo um exame ginecológico para mulheres que têm um problema que se chama fístula. São mulheres que têm o seu bebê no mato, sem atenção médica, e por esse bebê nascer do mato, geralmente são jovens de 13, 14 anos de idade, acaba destruindo a saída do canal vaginal. Então essas mulheres perdem o controle do esfíncter delas. Então, se essa mulher, por exemplo, sentar numa cadeira dessa, depois de 10 minutos ela levanta, essa cadeira vai estar cheia de urina. Isso significa que essas mulheres são discriminadas pela sociedade, os seus maridos as abandonam, e muitas vezes não têm o controle do esfíncter até para obrar, tá bem? Eu vou passar rapidinho o microfone para a Jocelyn, para ver se ela pode falar da fístula. Não? Eu continuo, tá bem. Tá jóia. Preciosas mulheres vítimas de fístula obstétrica. Já acabei de explicar essa situação. São milhares e milhares. Essas mulheres não têm controle, fazem xixi na calça e muitas vezes cocô toda hora. Então imagine o mau cheiro que elas têm que cheirar, e as pessoas que chegam perto de uma mulher dessa, que ficam assim de longe, né? Então Deus tem colocado as nossas vidas, principalmente a vida da Jocelyn e outros missionários, para fazer aconselhamento com essas mulheres, para orarem por elas, para ministrarem ao coração delas, para dizerem que somente Jesus Cristo é aquele que pode mudar o curso da história delas, tá bem? Uma equipe que chegou nos Estados Unidos, que nos estávamos visitando, e estamos esperando a visita de vocês também, tá bem? Qual é a coisa principal de tudo isso? É trabalho humanitário? Não, é importante. O que é o mais importante de tudo? Jesus ia de lugar em lugar, e Ele ministrava as pessoas, e Ele também curava as pessoas. Mas Jesus sempre estava preocupado com o relacionamento com as pessoas. Então, a maior importante, para nós, a coisa mais importante na Angola são quem? Os angolanos, os nossos irmãos em Cristo, os futuros irmãos em Cristo, os nossos amigos, as enfermeiras dos hospitais, todos aqueles que estão rodeando nossas vidas a cada dia. Então, nós só poderíamos fazer tudo isso através do Espírito Santo, através do poder de Deus. Se você veio hoje nessa igreja, você veio na esperança de encontrar algo. E esse algo, eu já vou te adiantar o que é: Jesus Cristo. Essa mesma esperança que levamos da Angola, os evangélicos estão levando a Angola, Deus está aqui em Sertanópolis, e Ele quer dar essa esperança para você essa noite. Você é bem-vindo a esta casa, tá bem? Essas são aldeias, igrejas que não têm janelas, não tem teto, não tem ar-condicionado, nas quais o culto dura 3 horas, e o dízimo é um punhado de milho, ou uma fruta, ou um legume, ou um vegetal. Motivos de oração: que sejamos direcionados sempre pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso ir para Angola pensando que eu vou salvar o mundo lá, porque isso nunca vai acontecer. Eu não sou um super-herói, sou um ser humano imperfeito. Mas Deus, na graça dEle, no amor dEle, na misericórdia dEle, Ele usa as nossas vidas, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Segunda razão, por saúde. Chegamos no Brasil, 2 das nossas filhas tiveram um quadro de malária. Vocês estiveram orando por elas há 1 mês e meio atrás, eu os agradeço, porque a Bíblia diz que ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Pelas suas orações é que nós aguentamos as nossas vidas no campo missionário. Vocês fazem parte desse chamado e vocês fazem parte dessa obra. Amém? Proteção divina. O diabo não está contente com o que estamos fazendo lá. O diabo não está contente com essa igreja em Sertanópolis. Orem pela proteção de Deus, porque Ele está acima das trevas. Provisão da família e o principal, para mim e para a Jocelyn na área da saúde, que Deus unja as nossas mãos. O medicamento funciona? Funciona, às vezes, mas a maioria das vezes na África, eu, como médico, eu não tenho o que dar mais. E a única coisa que eu posso dizer é o quê?
chame os anciãos da igreja, chama o pastor da igreja, ore por essa pessoa, porque somente Ele que tem o poder de, primeiramente, salvar, libertar e dar a vida eterna, tá bem? Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa jornada. Obrigado, Sertanópolis, obrigado pelo seu carinho. É tão bom estar aqui, é muito bom saber, e aí eu vou lançar o desafio. Um dia eu estava no quarto da casa dos meus pais nessa cidade, e eu olhava o teto do meu quarto e eu perguntava: Deus, quando você vai me usar? Hoje eu tenho 46 anos de idade, a jornada foi tortuosa, mas Deus foi fiel a cada momento. Então uma coisa só mais eu vou dizer: pai e mãe, os filhos que vocês têm, eu já disse isso antes, não pertencem a vocês, pertencem a Deus. Entrega nas mãos de Deus, Deus é fiel. O futuro dele não pertence a vocês, pertence a Ele. Se Deus, porventura, estiver chamando algum jovem, alguma pessoa, não importa a idade, para missões essa noite, eu quero dizer que Deus é fiel, Ele vai honrar. Tá bem? E vocês são uma bênção na nossa vida. Muito obrigado, pastor Denis. Não vou tomar muito tempo, acho que já falei demais, né? Deus abençoe vocês e não desanimem. O tempo de Deus às vezes não é o nosso tempo. É muito bom estar aqui, olha, eu tenho uma alegria muito grande. Primeiro deu vontade de chorar, né, das emoções, agora é alegria, porque agora eu já estou começando a reconhecer algumas caras, tá bem? E é muito bom estar aqui, gente. Olha, essa igreja é uma bênção. Obrigado pelo trabalho social que vocês fazem nessa cidade. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem nessa cidade, em todas as áreas. Com as crianças, alimentando os pobres. Essa é uma igreja ativa, eu sei disso. Obrigado, vocês são missionários aqui. E não deixem de dar o seu dízimo, de contribuir com a igreja e ajudar outros missionários. Eu não venho aqui, eu sempre falo, eu não venho aqui para falar de dinheiro. Mas se Deus te colocar no coração, ajude o missionário da sua igreja, ajude o missionário que está no Amazonas, ajude o missionário que está no Senegal, ajude o missionário que está em outro país, não importa onde, tá bom? Deus é rico e Ele é misericordioso, tá bem? Muito obrigado. Quando nós falamos sobre missões, e foi o que o Eduardo veio trazer para nós hoje, nós gostaríamos de aproveitar o tempo, irmos longe com isso, mas eu acredito que isso é o suficiente para poder mobilizar a nossa igreja, porque missões acontecem fora do Brasil, dentro de Sertanópolis, e todas as vezes que você está servindo a Deus, você também está em missão. Então, assim, nós falamos a respeito de dinheiro, sim, de você entregar seu dízimo, sua oferta missionária, mas eu queria que você entendesse o seu chamado ministerial e talvez Deus te chamando para alguma área. Nós queremos que essa igreja seja missionária e que envie pessoas ao campo missionário. O Eduardo confidenciou para mim que lá eles precisam de marceneiro, lá eles precisam de enfermeiros, lá eles precisam de dentistas, lá eles precisam de gente eletricista, pedreiros, gente que tenha uma habilidade e que possa servir. Quem sabe você não seja chamado para fazer uma missão de curto prazo, passar 10, 15, 20 dias conosco naquele lugar para poder servir a Angola. É o nosso desejo, é a nossa vontade, é investir dinheiro para poder abençoar o campo missionário e mostrar para eles que eles não estão sozinhos lá, há uma igreja por detrás. Então existe uma mentira que as pessoas dizem em conferências missionárias, que você pode participar de missões orando, contribuindo ou indo. Isso não é verdade. Você participa de missões orando, contribuindo e indo. É tudo ao mesmo tempo. Você não faz uma para eliminar a outra. Então eu contribuo, não preciso nem orar e nem ir. Então eu oro e não preciso nem contribuir nem ir. Não, é orando, contribuindo e indo que nós fazemos missões. Talvez Deus não te chamou para além do Atlântico, mas te chamou aqui em Sertanópolis para fazer uma obra onde o nome dele seja conhecido. Então, veja só que história linda. O Eduardo sai do Brasil e vai viver num país de primeiro mundo. Você sabe que muitas pessoas saem do Brasil para ir no primeiro mundo para viver como ilegais, não é verdade? Muitos vão lá e se submetem a subempregos, ao submundo, para poder promover uma qualidade de vida para a sua família que ele não tem no Brasil. O Eduardo era legal e o Eduardo era médico nos Estados Unidos. Já parou para pensar nisso? Ser médico no Brasil e ser médico nos Estados Unidos. E o Senhor o chamou para deixar a medicina nos Estados Unidos, todo o conforto,
para poder servir na Angola, nesse lugar, e depender de igreja como a nossa, para que oferte mensalmente na sua vida, na sua família, para que ele tenha sustento. Por isso eu digo para você, continue sendo fiel. Deixa Deus usar as suas mãos, mas deixa Deus usar a sua vida, para que as missões aconteçam, e histórias como essa estejam acontecendo em nosso meio, a gente seja testemunho ocular disso. Essas fotos foram tiradas pelo Eduardo, então não são fotos sensacionalistas, são fotos reais. Sensacionalista é quando eu pego a foto de uma criança que eu nunca vi, que eu nunca visitei, que eu nunca estive perto, e coloco para levantar recursos na igreja. Isso é realismo puro, é mostrar o que ele está fazendo, o que está vivendo naquele lugar. Que Deus abençoe, viu, Eduardo? Conte conosco e, por favor, venha com mais tempo, tá bom? É um apelo nosso, a gente tem pedido isso. Eu sei como é difícil para missionário vir com tempo, ainda mais numa cidade que eles já deixaram há mais de 18 anos? Eu saí daqui há 25 anos. Há 25 anos atrás que ele saiu aqui, mas obrigado, viu, por ter dado esse tempo e honrado a gente aqui nesse lugar. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos agradecer por esse tempo precioso aqui, e você pode vir aqui à frente devolver o seu dízimo e também a sua oferta. Feche seus olhos, consagre seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, aquilo que você quer colocar no altar do Senhor, e nós vamos agradecer. Pai, essas histórias nos chocam, Pai, essas histórias mexem com o nosso coração. Eu imagino que o Eduardo vive naquele lugar, porque não é uma história que ele vê de vez em quando, não é uma história que ele vê num domingo ou numa terça-feira num culto religioso, ele vê todos os dias, Pai. Permita que o nosso coração seja desvendado, que os nossos olhos também contemplem, Pai, necessidades que estão ao redor de nós, aqui nessa cidade e ao redor do mundo, que nós sejamos mais gratos por aquilo que temos, e que possamos ser mais compassivos com aqueles que não têm. Senhor, usa a vida do Eduardo, da sua família, mas usa essa igreja. Pai, nós temos apenas 5 missionários hoje. Pai, nós queremos ir mais longe, nós queremos ir mais adiante, nós queremos servir mais, queremos estar mais em campo, queremos colocar mais pessoas nesse caminho. Então, Pai, levanta essa igreja, usa-nos e abençoa-nos, a começar pelas mãos dos seus filhos que contribuem, a começar pelo coração, Deus, buscando e intercedendo, e a começar pelos nossos pés indo e fazendo a Tua obra. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos que venham aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, as crianças podem vir aqui à frente, seus facilitadores e suas facilitadoras, e nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas também, enquanto cantamos junto com as crianças. Vai ser uma bênção esse momento. Seu corpo
Enquanto nós estamos declarando isso, eu quero convidar você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Equipe de intercessão, por favor, venha aqui à frente. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim.
Você pode dizer isso? Em teus braços é o meu destino. Você que entrou preocupada, perturbado aqui. Em teus braços é o Você que está vivendo tantas lutas, a sensação de estar abandonada, sozinho. teus braços é o meu descanso. Senhor, nós cremos nisso, nós confiamos nessa palavra, de que hoje nós estamos seguros e protegidos em teus braços, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo tão precioso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre, estamos já quase terminando a nossa série de mensagens, que é por tema impossível, que nos acompanhou aí por 2 meses nas nossas terças-feiras. Tenho certeza que tem sido muito proveitoso para a sua vida, porque Deus tem me levado a pensar e refletir sobre milagres que, na primeira perspectiva e no olhar humano, é impossível, mas da perspectiva divina é possível. A gente precisa rasgar esse e trazer o que Deus quer fazer na nossa vida. Bom, hoje eu gostaria de falar com esse tema: impossível, rompendo os ciclos da perda e da destruição. Aliás, a palavra ciclo é uma palavra importada do mundo grego para nós, e nós ocidentais recebemos isso de uma herança fantástica, né? A nossa mente é cíclica, nossa ideia ocidental é de que o mundo vive numa condição constante, onde tudo reacontece, parece que é uma sentença, não há futuro, só há destinos, não há perspectivas, não há mudanças. Existe uma espécie de karma que é muito importado do mundo do espiritismo, dizendo que a vida ela te devolve na mesma medida que você entrega, e você vive naquela ciranda. É um carrossel constante, é um ciclo, um ser cósmico cíclico a vivência nessa terra. É como se a gente não tivesse opção de interferir e mudar essa ciranda, interferir e mudar esse roteiro. Essa é a mentalidade do mundo ocidental, que a vida não caminha para uma meta, que a vida não caminha para um final, mas que nós vivemos numa constante ciranda e numa sentença que muito mais parece com um destino do que com um propósito. E muitos de nós aqui essa noite viemos com essa mentalidade. Muitos de nós construímos a nossa vida em cima dessas inverdades. Muitos de nós somos gregos de pensamento, pessoal. Nós imaginamos que o que se passou na nossa história vai se passar novamente. Vivemos atemorizados, horrorizados. É por isso que não conseguimos dormir. É por isso que precisamos de medicamentos para poder ter uma noite tranquila e em paz. Porque os fantasmas do passado voltam a reassombrar. A mulher que viu a sua mãe ser vítima de violência doméstica também começa a ver os primeiros sinais na sua vida, e ela diz fatalisticamente e deterministicamente que isso vai acontecer com ela também. É o homem que viu seu pai perder tudo em maus negócios, e ele também consegue ver os primeiros sinais de uma vida financeira mal administrada. Então ele olha fatalisticamente dizendo: isso vai acontecer comigo. Há um texto de Provérbios que o sábio Salomão diz o seguinte: há um leão lá fora, diz o insensato, sairei e serei morto por ele. É a mentalidade cíclica, é a mentalidade fatalista, é a mentalidade que eu não posso mudar a história, que eu não posso interferir nos processos, que eu não posso mudar rumos na história, mas que eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, não há mais quem possa me salvar. Para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, a vida é uma sentença, você nasceu para sofrer. Para muitos que estão me ouvindo aqui essa noite, a vida é um determinismo, você nasceu para perder. Para muitos que estão me ouvindo aqui essa noite, a vida é um estado imutável, você nasceu para ser destruído, e a sua vida vai ser assim, continuar assim, e não há nada que você possa fazer. Isso é do mundo grego, isso não é bíblico, porque o Deus da Bíblia é muito diferente do que a mentalidade grega. O Deus da Bíblia é aquele que interfere na história, é aquele que muda o ciclo. 450 anos de escravidão, 450 anos o povo vivendo no Egito e sofrendo com seus algozes, 450 anos na mesma rotina, na mesma prática, na mesma ação. Então Deus diz e rompe o silêncio com Moisés dizendo: eu ouvi, Deus disse, o clamor do meu povo, eu ouvi a sua aflição, e por isso eu desci a fim de livrá-los.
Esse é o Deus que interfere na história, que não me deixa viver uma vida determinista, não me deixa jogado num fatalismo insano, incoerente, aonde eu vou perder, aonde eu vou sofrer, aonde eu vou viver o pior da vida, só porque os meus pais viveram, só porque o mundo é cruel, só porque eu nasci na família errada, só porque eu vivo na cidade que não é do meu projeto, ou seja, a minha vida vai ser assim. Esse não é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia, aquele que interfere, que muda a história, que transforma contextos, que altera as circunstâncias, que muda o ciclo, seja horário, seja anti-horário. Ele vem para inverter os processos e mostrar novas alternativas. E para isso eu quero mostrar para você o texto de Atos, capítulo de número 3, que é o primeiro milagre da era apostólica. Jesus foi elevado aos céus e agora os discípulos dele têm que levar a igreja adiante. E o primeiro milagre da era apostólica mostra a mentalidade cíclica, determinista, fatalista de um homem sentado à beira de uma porta, na frente de um templo, que não tinha perspectivas de mudança, como você e como eu talvez estejamos aqui. Vamos ler esse texto, Atos capítulo de número 3, eu quero pedir perdão a vocês, inclusive ao Eduardo, que o nosso projetor deu um problema essa semana agora, no sábado, e nós não tivemos tempo para corrigir isso, tá bom? Por isso a imagem ficou desfocada, e ela vai nos acompanhar assim, pelo menos naquela parte ali. Atos capítulo 3, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. Só um minutinho, eu só queria destacar para você: existe algo mais determinista e fatalista do que um aleijado de nascença? Vamos separar essas duas palavras e vamos ver a adjetivação que a Bíblia dá a ele. Primeiro, ele era aleijado. O que é ser aleijado? É ter uma limitação. O que é ser aleijado? É ter uma deficiência que impede o pleno funcionamento das suas atividades motoras. A Bíblia está agora mostrando o quadro de um homem que era limitado em suas ações, limitado em suas práticas. E embora estejamos em perfeito estado de saúde essa noite, talvez a nossa alma esteja atrofiada, talvez os nossos relacionamentos estejam aleijados, talvez a nossa vida e as nossas emoções estejam coxas, e nós estejamos vivendo um profundo estado de limitação, muito parecido com esse homem. Então, quando falamos aqui em aleijado, falamos em estado de limitação, e quando falamos em estado de limitação, falamos da nossa vida. Segunda coisa, de nascença. O que significa de nascença? Significa que ele não pediu para nascer assim. É a palavra do determinismo, é a palavra da sentença. Ele não escolheu isso, ele não decidiu por isso, ele apenas nasceu assim. Se tem uma palavra que machuca, que fere, é a palavra dizendo: você nasceu assim, e você não pode mudar o seu contexto, você não pode mudar a sua situação. É isso que esse homem ouve desde pequeno, se rastejando para conseguir se locomover na sua casa, se rastejando para conseguir sair para fora da sua casa, se rastejando para conseguir seu alimento. Esse homem ouviu desde pequeno: você nasceu assim e você será assim. Andar era uma impossibilidade, caminhar era apenas um sonho, caminhar era sonhar nos seus mais profundos devaneios. Você já sonhou que estava voando? Que delícia que é o sonho. Se tem um sonho que eu gosto, é o do voo, se pular e sair voando no sonho. É uma experiência fantástica, porque eu nunca voei, nunca pulei de um prédio para ver se eu tenho asa, mas a sensação do sonho de voar é tão maravilhosa. Esse homem tinha esse sonho, não de voar, mas de andar, de ver os seus pés fortalecidos, de ver a sua perna processando uma atrás da outra. E a Bíblia diz: ele era assim, ele estava assim, e ele não podia mudar a sua condição. Aqui está uma sentença. Muitos de nós também estamos nessa mesma condição. Muitos de nós vivemos uma sentença que as pessoas disseram para nós: você é assim. Você já ouviu falar? Você é chato, você é insuportável, você é intolerante, você é infiel, você é irresponsável, você é inútil. Quando você diz você está declarando um estado,
uma condição permanente e talvez impossível de ser alterada. Cego, ou melhor, aleijado de nascença, significa que ele não pode mudar a situação dele. E quantos de vocês não se sentem assim? Quantos de vocês, olhando para a vida e para a história, olhando para o contexto que você está vivendo, olhando para as suas experiências mais íntimas, dizendo: eu não posso mudar isso, pastor, eu não pedi para nascer assim, eu não pedi para nascer com esse corpo, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ser criada com a minha avó, eu não pedi para nascer nessa cidade, eu não pedi para ser assim, eu não fiz essas escolhas, pastor, eu simplesmente vivo isso. E quantos de vocês aqui estão limitados a essa característica? Eu vivo assim, e essa é a minha condição permanente, de nascença permanente. Mas olha o que o texto diz: todos os dias esse homem era levado à porta do templo. O que isso significa? Vai fazendo as associações para você e se identificar com esse texto, como meu coração se identificou nessa tarde. Quando eu olho para isso, eu vejo a diferenciação de que esse homem não tinha vida própria. Esse homem não fazia suas escolhas, ele não decidia para onde ir, ele não decidia o que fazer. As pessoas era o que decidiam, as pessoas o levavam, as pessoas o conduziam. Era simplesmente uma vítima de todo o contexto social. Para onde eu vou hoje? Para onde nós queremos te carregar. O que eu vou fazer? Vai fazer o que nós mandarmos você fazer. Você vai aonde? Onde eu vou? Você vai à porta do templo e você vai ficar naquele lugar pedindo esmolas. Quantos de nós, irmãos, estamos na mesma condição? Temos o direito de ir e vir assegurado pela legislação brasileira, mas não conseguimos ir e vir em nossas emoções, não conseguimos ir e vir nas nossas crenças, não conseguimos ir e vir nas nossas decisões. Nós permitimos que o mundo decida por nós, nós permitimos que a esposa decida por nós, que o contexto decida por nós, que os filhos decidam por nós, que as pessoas decidam por nós. Quantos de nós perdemos a capacidade de ir e vir? Gente que está vivendo um drama pessoal, porque não decide mais por si, permite que os outros guiem a sua vida, permite que os outros determinem a sua história, permite que os outros conduzam seus passos, se permite que outras pessoas determinam o seu dia. Você levanta pela manhã, vai para o seu trabalho, na sua mente você já desenhou como vai ser cruel esse dia de trabalho, na sua mente você já determinou como as pessoas vão reagir no seu trabalho, você já sabe que será caótico, intransigente. Então você levanta da sua cama já caminhando para um lugar determinado que você vai se dar mal, você já vai fatalisticamente vivendo um ambiente cruel. Então a primeira pessoa que você cumprimenta e dá um bom dia atravessado, você diz: é esse lugar. Você já não decide mais pelo ambiente, você não decide mais sozinho, você não faz mais as suas escolhas. Estava aconselhando uma jovem que disse para mim que ela tem desejos homossexuais e que ela nasceu assim. Eu disse: querida, ninguém nasce assim. A Bíblia fala que não existe ideologia de gênero, só existe ideologia de Gênesis. Homem, mulher, macho e fêmea Deus criou. Ideologia de Gênesis. E olhando para ela e perguntando: por que você acha que você é assim? E ela começou então a desenhar todos os contextos e acontecimentos que vieram sobre a sua vida e que fizeram ela se sentir homossexual. E eu perguntei para ela: quem é que está no controle da sua história? Quem é que decide por você? São as pessoas do contexto, o abuso, ou você mesmo? Eu tenho certeza que eu falo a pessoas aqui que foram profundamente traídas, que foram profundamente violentadas nas suas emoções, até na sua integridade. Eu tenho certeza que eu falo com gente aqui que viveu em condições de vulnerabilidade emocional, social, foi abandonado pelo pai, foi maltratado pela mãe, viveu uma situação de vergonha no trabalho, viveu uma perda fenomenal na sua vida pessoal. Mas eu pergunto para você: quem é que dirige os seus passos? Quem é que decide para onde você vai? Quem é que decide te carregar, meu querido? Esse homem não decidia, esse homem só era carregado, e muitos de nós perdemos a nossa capacidade de escolher, porque somos carregados pela vida, somos carregados pelas pessoas, somos carregados até pela própria religião. Esse homem perdeu a capacidade não apenas de se locomover, mas perdeu a capacidade de decidir por causa da sua limitação. Eu quero dizer para você essa noite: você que está debaixo de vício de drogas, você que está debaixo de vício de cigarro, de bebidas, que não consegue viver sem isso, você perdeu a capacidade de decidir.
Você perdeu a capacidade de fazer suas escolhas. Você não está apenas aleijado da alma, suas emoções agora estão te conspirando contra a sua vida, para você não ter condições de decidir para onde ir. Pastor, minha vida sempre foi assim, sempre foi uma desgraça, sempre foi uma perda, sempre foi uma tragédia, minha família sempre foi uma gritaria. Você já ouviu essa palavra, sempre foi? Os casais, quando vão discutir na minha frente a sua relação, a primeira palavra que eles dizem é sempre. E eu começo a perguntar algumas coisas e eu percebo que nem sempre foi assim. Nem sempre ele foi um cavalo, já foi um jumentinho, mas cavalo não. Nem sempre ela foi uma relaxada, nem sempre eles não se deram bem, mas a palavra sempre começa a trazer memórias imediatas, onde a gente começa a não decidir mais, a gente decide pelas pessoas. Tem gente abandonando seu casamento por causa de pessoas. Ela não está decidindo por abandonar o casamento, ela está sendo carregada à separação. Tem gente que está indo para as drogas, não porque ela está decidindo as drogas, está sendo carregada. Tem gente que está perdendo a sua fé, não porque ela está perdendo, mas ela está sendo levada, perdeu a capacidade de ir e vir. E olha o que esse texto diz, que esse homem era levado à porta. Irmão, se tem uma coisa que acentuava nesse homem a tragédia dele, era a porta do templo. A porta do templo era a desgraça personificada. Por quê? Aqui a gente precisa conhecer um pouquinho do contexto para entender isso. Então vamos recapitular. Um homem aleijado, limitações, de nascença, ou seja, permanente, onde ele não tinha condições de alterar e mudar o ciclo da sua história, levado pelos outros, perdeu a capacidade de decidir, era deixado na porta. O que significa a porta, pastor? Irmãos, a porta do templo. Sabe por que ele era deixado na porta do templo? Porque ele não podia entrar. A legislação judaica dizia que nenhum coxo, ou aleijado, ou deficiente, poderia entrar no templo do Senhor. Poderia entrar no templo do Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe por que a gente quer comprar um terreno? Sabe por que a gente quer construir uma igreja mais adequada? Para que os nossos irmãos e irmãs que tenham deficiências físicas também tenham acesso ao templo. Nós não queremos deixá-los de fora do templo. Assim como o Ronaldo está ali na cadeira de roda, aqui no meio do meu corredor, eu fico imaginando as lutas que ele passa nessa cidade, e eu não queria que o templo do Senhor fosse um lugar onde acentuasse as suas dificuldades. Esse homem era deixado na porta do templo porque ele não podia entrar. E quantas das pessoas são deixadas à porta da nossa igreja porque não conseguem entrar? Sabe por que ele não conseguia entrar? Porque ele tinha uma deficiência. Então ele sentava na porta, dia após dia, e olhava as pessoas entrando. E acentuava sua dor, sua miséria, seu sofrimento, seu fracasso, seu vitimismo. Ele estava a uma porta de distância da vida plena, uma porta de distância da transformação da sua história, uma porta de distância da mudança da sua vida. Ele estava sentado e dizia: se eu fosse saudável, essa porta seria a porta da minha bênção, seria a porta da minha mudança de vida. Todos os dias à porta ele via pessoas saudáveis, todos os dias à porta ele via pessoas adorando a Deus, todos os dias à porta ele via vidas diferentes da dele, e todos os dias ele lamentava a sua desgraça, todos os dias ele chafurdava na lama do seu sofrimento. É que talvez você esteja vivendo, você compara a vida com os outros, compara suas posses, compara seus bens, compara seus relacionamentos, compara sua história, e você começa a olhar dizendo: eu estou só à porta. Isso só acentua a dor, só acentua o sofrimento e só determina ainda mais a sua miséria. Está vendo? É cíclico, irmãos, é cíclico. Homem aleijado, de nascença, levado e carregado, deixado à porta, e aí vem uma palavra que deixa mais claro que é cíclico. Olha lá, quando é que ele era colocado à porta? Todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. A rotina era estar na porta. A rotina era o sofrimento. O ciclo era a dor. O ciclo era a tragédia. Todos os dias. Você não disse essa semana? Todo dia é um inferno essa casa. Você não disse essa semana? Olha o cíclico aí na sua mente. Olha o cíclico no seu coração. Todos os dias, é essa miséria na minha casa, todo mês é esse salário imprestável, você não disse isso? Isso só acentua o sofrimento, irmãos, e aqui está. Você tem a capacidade de escolher?
Você tem a capacidade de decidir? Ou você está debaixo da rotina de desgraça e de sofrimento, onde você não tem controle mais sobre a sua vida? Onde você não consegue vislumbrar uma interferência e uma mudança da sua história? É aí que a gente vira a página da Bíblia. Até aqui é grego, até aqui é cíclico, até aqui é do jeito que está. Então, lá está o que nós estamos vendo. Viramos a página? Veja só. Pedro disse: olhe para nós. Aqui começa a transformação. Eu pergunto para você, o que aquele aleijado de nascença via até aquele momento? O que ele via? A sua latinha, pedindo esmolas. Uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. E ele cantava à porta do templo: por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda que eu preciso de uma esmola. A única coisa que ele sabia era olhar para a sua latinha. Por que você acha que esse texto está dizendo, olhe para nós? Por que você acha? Você acha que é por um acaso? Porque aquele homem não olhava mais nos olhos das pessoas, ele se sentia rebaixado, humilhado, descartado, desapropriado dos seus direitos. Irmãos, quando Pedro e João olham para aquele homem, imediatamente eles querem mudar esse ciclo, eles dizem, para de olhar para a sua esmola, olhe para nós, ajuste o seu foco. Pare de olhar para a sua limitação e para a sua miséria e comece a olhar para aquele que pode transformar a sua vida. Olhe para nós. Eu ouvi uma frase fantástica esses dias, irmãos. Li. Dizia assim: todos nós vivemos debaixo do mesmo céu, mas apenas alguns de nós vemos de horizontes diferentes. Todos nós vivemos debaixo do mesmo céu, mas apenas alguns de nós vemos horizontes diferentes. Tem gente que viveu um abuso e vive escravo desse abuso, com o mesmo horizonte do abuso. Tem gente que viveu um abuso, ressignificou o abuso, perdoou o abusador e hoje é uma pessoa curada e transformada para a glória de Deus. Tem gente que perdeu todas as suas finanças e vive na miséria até hoje, lamentando o que ele deixou de ter. Tem gente que perdeu as suas finanças, ressignificou a sua vida, luta para a sua sobrevivência e está agora prosperando porque decidiu dar um basta nesse ciclo. É ajuste do foco. A gente vive debaixo do mesmo céu, queridos. O mesmo sofrimento que afeta a sua casa é a minha. E não venha dizer que eu sofro menos que você porque eu sou pastor. O mesmo sofrimento que afeta o seu lar, afeta o meu também, afeta o nosso. E não venha dizer que a sua perda é maior do que a minha, que é maior do que o outro. Não seja tão vaidoso e orgulhoso dessa forma, dizendo que você tem motivos para ficar na porta, que você tem motivos para olhar para a sua latinha, que você tem motivos para ficar simplesmente paralisado. Não diga isso, irmão, porque todos nós vivemos do mesmo teto, debaixo do mesmo céu, e vivemos debaixo desse mesmo teto celestial. O sofrimento que afeta aqui, afeta em qualquer lugar e também nos toca. O problema é o horizonte que nós vemos. O problema é como nós aprendemos a enxergar, porque muitos de nós abaixamos os olhos e vemos só a nossa miséria, a nossa latinha de esmola. Tenha misericórdia de mim, dá uma esmolinha para mim porque eu fui abandonada pelo marido, dá uma esmolinha para mim porque eu perdi meu emprego, dá uma esmolinha para mim porque o meu namorado me largou, dá uma esmolinha para mim porque ninguém ligou para mim no meu dia do meu aniversário. Gente que está chorando as suas misérias o tempo todo e perdeu o foco. Deus hoje usa essa palavra para virar a página. Você quer mudar o seu ciclo de derrota e de perda? Quer mudar o ciclo das suas misérias e das suas mazelas? Começa ajustando o foco, meu irmão. Começa ajustando os seus olhos para onde é que você está olhando. Você vai continuar olhando para o seu passado, para a sua perda. Você vai continuar trazendo esse sofrimento para dormir na sua cama com você. Você vai continuar vivendo, dançando nessa chuva ácida da mágoa, do sofrimento. Você vai continuar ali. Ajusta o foco. Muda a perspectiva. Olha para nós, homem. Para de olhar para o seu sofrimento e olha só o que acontece. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Din-din. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha para nós, ajusta o foco, porque agora você vai receber o que nós também temos. Você não é diferente de nós, você não tem menos do que nós, você não é menor do que nós. O que nós recebemos, nós também podemos dar. A nossa vida também pode ser transformada. E Pedro fala o que ele tem. Sabe o que ele tem? Sabe o que ele tem? O nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã,
o teto é igual, o céu é igual, e o nome de Jesus é para todos. É para você que sofre, é para você que chora, é para você que lamenta, é para você que perdeu, é para você que está em luto, é para você que está em perdas e sofrimentos, é para você que está com crises agudas na sua alma. O nome de Jesus é para você que está enfermo, é para você que está deprimida. O nome de Jesus é para você que está atrofiado na crença e na alma. O nome de Jesus é para todos nós. O nome de Jesus é para mudar a sua identidade. O nome de Jesus é para transformar o seu ser. O nome de Jesus está disponível a todos nós, irmãos. A todos nós, irmãs. Por isso não diga que você não tem oportunidade. Pedro disse para aquele homem: olhe para nós, porque o que eu tenho também te dou. E eu quero dizer para você aqui essa noite, o Espírito Santo está aqui também para dizer ao seu coração: ele tem uma bênção, um milagre, uma transformação, porque ele tem Jesus para te apresentar essa noite, amém? É o nome dele que transforma, irmãos. Não é o nosso louvor, não é a nossa oração, não é a feitiçaria gospel, o copo com água em cima da televisão, a folhinha de arruda atrás da orelha, não é o benzimento da irmã Joaquina. Não, irmãos, quem transforma, quem muda, quem liberta, quem interfere nesse ciclo de derrota, quem interfere nesse problema, quem interfere nessa hemorragia da alma, é só Jesus Cristo. Não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é o médico, não é o pastor. Quem pode mudar a sua história, embora todos esses sejam bons instrumentos, quem pode mudar a sua vida é Jesus. É Jesus que nós pregamos aqui. Nós não pregamos autoajuda, nós não pregamos programação neurolinguística, nós não pregamos auto-coaching, nós pregamos um Jesus que entra na história e transforma a sua miséria em uma vida que vale a pena ser contada. Quantos de nós perdemos a alegria de acordar? Quantos de nós não queremos que a noite acabe? Porque nós queremos dormir mais, não queremos que o despertador toque, porque perdemos a alegria de levantar, irmãos, porque a nossa história ficou trágica demais, cruel demais, porque aprendemos a viver de ciclo em ciclo, de perda em perda e de derrota em derrota. Mas a Bíblia fala que aqueles que creem no Senhor são como águias, recebem asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. A palavra de Deus diz que nós andamos de glória em glória, de fé em fé, ou seja, não é de desgraça em desgraça que você foi chamado para viver. Está na hora de permitir que Deus interfira na sua história e transforme a sua vida. Então, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e o tornozelo daquele homem ficaram firmes. Irmãos, esse homem recebeu a palavra: em nome de Jesus, levante. Já pensou você recebendo essa palavra hoje? Eu te libertei, eu te transformei, e eu fiz um milagre na sua história, eu fiz algo fenomenal na sua vida, eu estou aqui para transformar você. Esse homem recebeu a liberação da palavra de transformação, de cura do seu ciclo de derrota e de perda. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu, segundo o texto? Nada. Eu não sei quanto tempo passou o versículo 6 para o versículo 7, porque diz que ele recebeu a palavra: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas ele não levantou e ele não andou. Percebeu isso? Levanta e anda. Cri, 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 cri. O homem não esboçou nenhuma reação, ele não agiu pela fé, ele estava sentado nas suas misérias. Eu imagino se eu estivesse sentado daquele jeito, falar: em nome de Deus, levanta e anda, para já, estamos juntos. Mas aquele homem não fez isso, porque na sua mente, embora o seu corpo tivesse sido curado, a sua mente ainda estava aleijada. Irmãos, é por isso que nós pregamos aqui a cura da vida, do físico, mas a cura da alma. É por isso que nós pregamos o milagre da bênção de Deus, mas também o milagre da salvação. Porque não adianta Deus curar o seu corpo e não curar a sua alma. Não adianta você curar por fora, mas por dentro continuar aleijado. Esse homem tinha recebido a palavra de libertação, a palavra de levantar, mas ele ainda continuou sentado, por causa das suas falsas crenças, por causa da sua limitação mental. Eu ainda sou aleijado, eu nunca vou andar, eu não nasci para andar, eu não nasci para correr, a minha vida é uma miséria. Por te falar, o pastor pode pregar, o pastor pode ministrar, as pessoas podem orar por mim, eu posso fazer campanha, mas eu nunca vou andar, pastor, eu nunca vou caminhar, eu nunca vou viver o melhor de Deus, eu nunca vou experimentar meu casamento saudável, porque meu casamento é uma tragédia. Deus liberou a palavra para você essa noite: eu vou levantar você, eu vou te abençoar, eu vou te sustentar, eu vou realizar um milagre na sua história, mas você vai continuar sentado ainda nas suas falsas crenças, porque isso não é para mim, é para minha vizinha,
Isso não é para mim, é para o outro irmão da igreja. Quanta gente sentada nessa igreja e não se levantou, está orando para Deus dar uma palavra, sendo que Ele já disse: eu já fiz, eu já realizei, eu já operei. Agora é hora de levantar, meu irmão. Agora é hora de andar, minha irmã. Agora é a hora. Não fica sentado. Ele já liberou a palavra, em nome de Jesus. Levanta e anda. Vai, restaure a sua vida, transforme o seu casamento, leve essa bênção para o seu trabalho, leve essa bênção para a sua história, para os seus filhos. Levanta e anda. Mas você sentado diz: não é possível que isso aconteça comigo. Não, no meu casamento é impossível. Não, pastor, o senhor não conhece minha família. O senhor não sabe a sogra que eu tenho. O senhor não sabe como que está o bolo de juros no banco. O senhor não imagina como é que eu estou na agiotagem aqui na cidade. Não, pastor, isso aí é uma palavra boa para outra pessoa, não para mim. Meu irmão, olha a sua mente pregando uma peça da incredulidade contra você, dizendo: não creia. Continue seu estado de nascença. Você nasceu para perder e você nasceu para ser fracassado. Então o texto diz: segurando pela mão direita, ajudou a levantar. Se não houvesse a mão do Pedro dizendo: vem meu filho, levanta, eu quero te ajudar. Vem cá, Tânia, fazendo favor. Vai lá, senta aqui. Eu te conto que você é um menino lá, tá? Isso, olha aí. Levanta e anda. Aí o Pedro teve que, pegando pela mão direita. Sabe o que é a mão direita? Na Bíblia é a mão da bênção, da autoridade. Então ele pega pela mão da autoridade da bênção e diz: vem meu filho, e levanta e anda. Pode ir que agora eu te libertei. Obrigado, Tânia. Pode andar. Precisou de ajuda, irmãos. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que Ele é o que mesmo? Qual que é uma dos atributos do Espírito Santo? Ele é o ajudador. Ele vai ajudar você a levantar, Ele vai ajudar você a vencer essas falsas crenças, Ele vai ajudar você a vencer esse vitimismo, Ele vai ajudar você a mudar a sua história. Ele já liberou a palavra, sua vida pode ser uma bênção, sua história pode ser restaurada, a salvação está prometida para você. Então levanta e anda. Eu não consigo, pastor. O Espírito Santo está aqui para ministrar a sua vida hoje, está aqui para tocar o seu coração e para fazer você andar em nome de Jesus. Vai em direção àquilo que Deus preparou para você, meu irmão. Se você não pode aplaudir por isso, eu não sei por que você pode aplaudir. Glória a Deus, porque o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos fortalece. Não sou eu, não são essas pessoas. Podemos até ser instrumento, mas o Espírito Santo vai pegar pela sua mão direita e vai colocar você em pé. Aliás, vamos fazer isso agora? Vamos colocar em pé, convidar a equipe de louvor. E de um salto pôs-se em pé. Olha aí. Imediatamente, isso aqui é o mais maravilhoso, é imediatamente, irmãos. Quando ele pegou pela mão, imediatamente ele começou a andar. Ele não precisou aprender a andar, ele não precisou de um processo para andar, ele não precisou de 10 passos para se tornar um andante, ele não precisou de 5 maneiras para ser um bom caminhante. A obra foi completa. Você não precisa de simpatia, você não precisa de 7 semanas, você não precisa de 8, você não precisa visitar um guru. Deus, quando Ele faz por completo. Ele realiza de uma vez. Volte para sua casa caminhando. Volte para sua casa imediatamente. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, e nem é para o ano que vem. Não é para quando você se casar, não é para quando você mudar de emprego. É para agora, irmãos. Moisés foi para o faraó e perguntou: faraó, o que está precisando aí? Que tire essas rãs daqui, Moisés. Moisés falou: está incomodando muito. E então, o que eu faço por você, faraó? Pede para Deus tirar essas rãs do meu império. E aí Moisés perguntou: quando é que você quer que eu tire as rãs? Aí o faraó falou: amanhã. Como é que alguém dorme mais uma noite com a rã? Como é que alguém fica mais uma vez acariciando rã? Como é que alguém fica mais um dia com aquele negócio asqueroso ao seu lado? É a mesma pergunta que eu faço para você. Vai continuar ainda viciado? Vai continuar com a rã, sendo que Deus te libertou aqui agora? Libertou você do cigarro, libertou você da bebida, libertou você agora aqui da prostituição. Deus te libertou agora aqui do homossexualismo. Deus te libertou agora da mentira. Deus te libertou agora da hipocrisia. Deus te libertou agora. Agora, não é amanhã, irmãos. É imediatamente, ajudando o Espírito Santo a te levantar, a mudar a sua história. Deus te libertou da infidelidade conjugal. Deus te libertou agora, não é a semana que vem, não. É agora. Imediatamente.
Está na hora de abandonar esse pecado, meu filho. Está na hora de trocar essa vida podre pela vida que Deus preparou para você. Então levanta, anda, porque Deus tem algo maravilhoso esperando lá de lá da porta do templo. Porque quando ele saiu, pôs-se em pé, começou a andar e entrou no templo louvando e adorando a Deus. E então, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Eu quero, em nome de Jesus, a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Ela não está na minha boca, ela está agora no seu coração. Eu quero, no nome de Jesus, dizer que você vai deixar sua família, você vai deixar a partir de hoje seu bairro, você vai deixar a sua esposa, seus filhos, seu marido, você vai deixar a sua comunidade perplexa, surpresa pelo que Deus fez na sua vida hoje nesse lugar. Marca aí, 1º de outubro de 2019, o dia que Deus fez um milagre e te colocou em pé, para você voltar a lutar pela sua vida e não ficar no ciclo da perda e da derrota. O dia que Deus transformou a sua história. Tem gente que vai ficar perplexo, tem gente que vai ficar surpreso e vai voltar semana que vem nesse lugar para falar: o que aconteceu com você naquele lugar? Então eu profetizo em nome de Jesus, perplexidade, surpresa e maravilhamento aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, tem pessoas hoje que vão se colocar em pé e vão lutar por isso agora. Tem pessoas que vão pegar a ajuda do Espírito Santo e vão parar de viver, ó Deus, trancafiadas e aprisionadas no seu passado. Então, Senhor, use esse momento para marcar a história e transformar essas vidas em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero aproveitar esses 3 minutinhos que nós temos para você vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que quer hoje, você que recebeu essa palavra, disse: eu já recebi a palavra, está faltando andar, está faltando me levantar e tomar posição. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você enquanto nós cantamos essa canção. Sai do seu lugar, venha mais para frente. Venha mais para frente aqui. Você quer viver uma transformação hoje? Diga que você quer ser lapidado, que você não quer ser mais igual, que você não aceita que a sua história seja cíclica. Nós não queremos. Nós não vamos viver os erros do passado. Nós não reproduziremos as falhas dos nossos pais. Nós não viveremos no pecado dos nossos ancestrais. Nós rompemos com a cruz de Cristo toda a maldição lançada sobre nós. Nós saímos da era cíclica e permitimos que Deus entre na nossa história. Já não quero ser igual. Hoje diga isso. Vem, Cristo. Somente o Senhor pode nos ajudar. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós estamos orando como igreja essa noite. Muitos de nós aqui essa noite, Pai, estamos aprisionados à porta do templo. Muitos de nós estamos olhando para as nossas perdas, fracassos e misérias. Muitos de nós não conseguimos perdoar e nem conseguimos encontrar a fé. Muitos de nós paramos de decidir porque os outros decidiram por nós. Mas nós, Deus, decidimos essa noite a romper com esse ciclo, a romper com esse sistema.
o Deus que não está sujeito a ciclos, o Deus que não está sujeito a regras, o Deus que não está sujeito a sistemas e nem a leis. É o Deus que interfere na nossa história, interfere na vida desse homem, interfere na vida dessa mulher, interfere na história desse casal, interfere na nossa vida, muda o ciclo, muda o disco, inverte, ó Deus, e muda o quadro, para que nós possamos ver o Senhor fazendo algo extraordinário. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que a nossa vida vai surpreender a geração. Todo mundo disse que nós seríamos como nossos pais, todo mundo disse que nós perderíamos, falharíamos, ou que alguma coisa de trágico aconteceria, mas Deus, o Senhor entrou, o Senhor mudou, o Senhor transformou, e a nossa vida será diferente. Nos colocamos em pé e vamos adiante, pela força do Espírito Santo, e o mundo verá que temos um Deus que interfere na nossa história, transforma o nosso fracasso em triunfo, as nossas misérias em bênçãos, e faz com que o nosso deserto seja um manancial. Nós recebemos isso hoje, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Uma boa semana, meus irmãos, e não viva em ciclo, viva em Cristo, Ele transforma a nossa história em nome de Jesus.